vamos logo. Então, eu vou começar a contar um pouco a história. A Ana mandou para vocês um artigo, né? Esse artigo é super comprido, não precisa ler tudinho porque é muito complicado. Foi uma obra de vários anos, mas eu só quero contar para vocês que foi o ponto de partida desse artigo. Vocês estão me escutando? Sim, sim, perfeitamente. Sim, sim, porque eu vejo ninguém. Tá tudo tá bom. Então, o ponto de partida foi uma discussão numa conferência sobre os conceitos de câmbio climático e biodiversidade. Daí foi uma conferência grande e foi sobre riscos. E, de repente, começou um debate de um monte de pessoas sobre o fato que todo mundo tinha a impressão, quando estava na pesquisa de campo, que os conceitos câmbio climático e biodiversidade não foram entendidos pelas populações tradicionais, indígenas, todo mundo que não seja da academia, que são conceitos que sempre foi muito difícil se aproximar e que esse tempo de aproximação não foi calculada e assim sofreu a pesquisa. Então foi um debate dessa conferência. No âmbito dessa conferência, eu conheci o Dawood Ansari, que é um pesquisador sobre transição energética da Arábia Saudita, que me contou histórias muito divertidas, como ele tentou explicar no deserto de Sahel para um grupo de beduínos o que é câmbio climático. Então, nessa conversa, nasceu a ideia de fazer um artigo, um trabalho sistemático. Daí nós fizemos uma chamada internacional para achar projetos de cooperação e projetos de pesquisa que trabalham com esses conceitos, não sobre esses conceitos, com esses conceitos, tentando resolver outras coisas. Então, nós recebemos mais do que 40 propostas de projetos que tinham os mesmos problemas como nós, e nós escolhemos 8. Esses 8 projetos vocês acham no artigo. Então, ao mesmo tempo, agora tínhamos que construir uma abordagem, como entender as dificuldades e sistematizar as dificuldades. Nós precisávamos algo teórico. No mesmo tempo, eu li também por acaso um artigo de uma australiana chamada Helen Varren, que trabalha com um conceito chamado momentos pós-coloniais. Então, esses momentos pós-coloniais são momentos quando você, de repente, tem a impressão que alguém de uma cultura e um universo totalmente diferente entende o que tu está falando, né? Então, são momentos muito raros, mas acontecem. Daí o nosso desafio foi construir como seria possível de viver esses momentos pós-coloniais com mais frequências. Agora, primeiro slide. Um, então, o ponto de partida foi como comunicar na pesquisa de campo. Quais as dificuldades? Então, vamos logo fazer uma rodada agora, antes que eu comece com tudo. Alguém de vocês tem uma história ou como é difícil comunicar com pessoas de outros sistemas de conhecimento, ou uma pequena história dividir conosco como vocês conseguiram, uma vez ou duas vezes, de realmente construir um entendimento mútuo.
Tá? Então, vamos começar com isso. Quem quer dividir uma história com a gente aqui? Embora, vamos fazer algo um pouco interativo antes de ter mais teoria. Quem quer começar? Ninguém. Ninguém tem uma história de Não, eu estou comunicação pensando, difícil. eu gostaria de falar, eu acho que tem vários casos como esse, né? Mas eu acho que é também um pouco difícil trazer para a memória, mas eu gostaria de falar um caso, por exemplo, quando eu morava em Manaus, a gente trabalhava com comunidades de ribeirinhos, né? Que trabalhavam sobretudo com coleta de castanha. E a gente fazia um trabalho muito forte de levantar recursos para trazer as castanhas, né, para Manaus e ajudar a processar e a vender, né? Mas também a gente tinha um trabalho muito forte de como traduzir o impacto das mudanças climáticas lá. Porque aí lá onde a gente trabalhava especificamente não era muito sentido, sabe? Mesmo na seca, os rios não secavam completamente, sabe? Então eles não ficavam muito sem acesso. Tinha, claro, uma questão de quando não chovia, diminuía o roçado e tudo. Mas a gente fazia um trabalho muito forte de tentar fazer esse intercâmbio, né, entre a gente, que estava trabalhando na ONG, e eles no campo, né? No campo, assim, vivendo nas comunidades e tal. Era no Rio Negro isso. E a gente fazia um Uhum, trabalho no final que era interessante, a gente fazia alguns levantamentos de coleta e uso, né? O que que eles estavam pescando, onde que eles estavam trabalhando, sabe? E a gente fazia um trabalho de, a cada 6 meses, voltar lá e mostrar para uhum, eles como, por exemplo, menor chuva podia refletir em menor pesca. Então a gente uhum, fazia um trabalho de ligar algumas coisas, por exemplo. Então tinha uma questão muito forte de anos que choviam menos, tinha menos produção de castanha. Eles sabiam disso já muitas vezes, só que a gente traduzia também algumas questões de mudança climática em gráficos. E eu acho que como a gente juntava a questão do monitoramento de recursos com uma coisa prática deles, né, que era a comida que eles estavam pescando, né, que era os produtos que eles estavam coletando, com gráficos e tudo, era muito possível ver, né, assim, a relação uhum, direta, né, de seca com menor produção. Então era uma coisa que a gente conseguia linkar essa questão de mudanças climáticas, né? Mas assim, pela uhum. ciência. Então, funcionou. Funcionava, Funcionou. funcionava, funcionava. Uhum. Sim, funcionava. E demorou muito, vocês precisavam muito tempo para conseguir Eu cheguei nesse esse processo no diálogo. meio. Eles já têm esse sistema funcionando de Hum, coleta de dados de produção e de pesca e de extrativismo hum, há uns 10 anos, até mais, na verdade. Foi um trabalho que demorou, mas no começo eu sei que não era muito bem-vindo, assim, porque a comunidade tem que pegar esses dados, né? Então não era de muito interesse, mas aí depois que eles viram que era interessante poder ter uma visão sobre a produção, foi mais fácil. uhum. Ah, tá. Ótimo. Tem uma outra história. Vocês todos trabalham no campo, vocês têm que transmitir a sua pergunta de pesquisa para as comunidades. Como vocês fazem isso? Mais uma história, por favor. Ahn, eu acho que eu posso dar um exemplo que eu passei, Reguine, que eu também trabalhava com Sim, castanhas, no não caso. estou te vendo. Onde tu está? Onde tu estás? Eu Tá, mas tô com fala. bolsa de Tá. Embrapa, Reguine, no caso, e a gente está Hum, fazendo um projeto para avaliar a cadeia produtiva da castanha, né? Na Amazônia inteira, no uhum, caso. E foi feita uma oficina na Resex, no caso. E para fazer esse trabalho, né, aplicado um questionário, no caso, que tipo, é o mesmo questionário para diferentes setores. Exportadores, beneficiadores, extrativistas, né? Ele é uhum, um pouco extenso, só que a pessoa que elaborou ele, né, provavelmente ela não focou tanto na parte dos ativistas. Então, o que que acontecia? A gente chegava nas sim. localidades para aplicar esse questionário, né, e Uhum, a gente tinha que perder um pouco de tempo, né, no caso, demorava um pouco de tempo para
traduzindo as perguntas de uma forma que eles pudessem compreender. Questão de produtividade, questão de percepção deles com relação ao clima, né, como o colega estava falando também. Porque se a gente chegasse e fizesse a pergunta enxuta do jeito que estava escrito no questionário, eles não compreendiam da forma que a gente queria que eles respondessem, entende? E eu pude notar que isso é algo que a academia ela não prepara a gente para muitas vezes estar dialogando com essas pessoas, né? A gente tem que aprender mais na prática como que faz para ter uma comunicação saudável com diferentes grupos ali. É um excelente exemplo. O mesmo questionário para todo mundo, né? Isso acontece muito Isso. e é um grande problema, tá? Então, Cláudia, me dá um slide anterior. Tem que ter uma coisa lá anterior. Ou eu te mandei... Não, daí eu mandei a coisa errada. Tudo bem. Bom, daí eu vou ler uma citação para vocês que eu queria mostrar, mas eu vou ler do Davi Copenhaver. É do livro dele, A Queda do Céu. Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos, mas são também, tanto quanto nós, os chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo o que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo o que ainda não tem cerca. Tudo que ainda não tem cerca, né? É a ecologia. Então, essa citação que tem a ver com a cosmovisão de muitos povos que vivem na floresta, mostra um pouco como é extenso a diferença entre a nossa visão da natureza, que está deconstruída numa maneira tecnocientífica, e a visão dos habitantes daquela floresta. O próximo slide. Daí vem lá. Eu já estava um pouco bagunçado. Então, o próximo. Tá. Então, é esse gap, essa ponte enorme que temos que superar com a nossa comunicação. É muito grande. Então, as comunidades locais com quais nós trabalhamos são essenciais para a coleta de dados e a implementação de políticas, mas as lacunas significativas na comunicação entre pesquisadores, profissionais e comunidades locais muitas vezes impedem o sucesso. Então, isso é um dos resultados do nosso estudo pelo artigo, que quase em todos os casos foi impossível de superar essa lacuna entre as necessidades comunicativas e o tempo e o preparatório para essa comunicação. Então, o objetivo superior, do meu ponto de vista, para nós todos que fazemos essa pesquisa de campo, é abordar momentos pós-coloniais que permitiram rupturas das relações de poder epistêmico no sentido da coexistência e da construção discursiva de sistemas de conhecimento alternativas. Isso quer dizer, com poder epistêmico, eu quero dizer que o nosso conhecimento acadêmico, que está sistematizado e publicado em artigos e tem um sistema de reconhecimento que funciona globalmente, etc., que isso é o poder epistêmico instalado no nosso mundo, e esse poder epistêmico define o que é certo, o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Então, esse é um grande problema, porque com isso nós perdemos de vista todo o conhecimento local, tradicional, indígena, todo o conhecimento que podia nos ajudar
de realmente entender as localidades onde estamos fazendo pesquisa. Então, o que nós precisamos fazer é uma construção discursiva de sistemas de conhecimento alternativos. Nós temos que ter tempo, vontade, bom preparo e muita reflexão para poder trabalhar essas lacunas. Então, só indicadores claramente definidos para uma boa comunicação permitem a busca de momentos pós-coloniais. Esses momentos pós-coloniais, esse momento raro que nós temos a impressão, agora a gente se entendeu, né? É isso. E eu quero ir passo para trás, porque eu acho importante reconhecer que a comunicação e o trabalho interdisciplinar, do meu ponto de vista, é isso que estamos fazendo nos nossos projetos na Amazônia, mas também nesse curso aqui, né? É trabalho interdisciplinar que visa entendimento, curiosidade e muito interesse para as metodologias e resultados de outras disciplinas do que a nossa, né? Então, essa abertura de cientista de solo para antropólogo, ou cientista de sistemas agrários para cientista político, né? Essas aberturas já são bom preparo, né? Ainda estamos no sistema tecnocientífico ocidental, mas nós já temos que reconhecer que, por exemplo, se eu falo com o Fernando sobre comunidades, ele pensa em outras coisas do que eu, né? Então, que é importante esclarecer termos, é importante entender metodologias e também pontos de encontro entre as disciplinas com quais nós cooperamos. E a mesma coisa, a mesma abertura, nós precisamos que, se trabalhamos com outras culturas e outros sistemas de conhecimento. Próximo slide, por favor. Aqui, como nós não temos tanto tempo, eu já vou explicar os resultados, que é muito interessante, foi muito interessante mesmo, sistema através de tabelas. Vocês podem ver o processo de deconstrução que fica lá no artigo, né? Como chegamos lá onde estamos aqui, com 8 indicadores de boa comunicação. Então, o primeiro passo é o reconhecimento que comunicação precisa tempo e recursos. Então, não vale a pena andar para o fim do mundo para fazer uma coleta de solo só. É importante saber quem mora lá, como as culturas agroecológicas trabalham o solo. Para tudo isso, nós precisamos entrar em contato, em comunicação, temos que planejar tempo para esse processo e temos que nos preparar. Esse tempo para a coleta de dados, além dos dados crus, né, tem que ser planejado já quando planejamos o projeto, né? Então, não é uma estadia de 3 dias no campo, mas talvez de 3 semanas, para realmente entender, através da comunicação local, né, qual é o contexto desse solo que estamos coletando. Daí, o que é muito importante também é uma análise das relações de poder. Das relações de poder na localidade onde nós trabalhamos. Eu não sei se talvez cada de vocês já passou por isso, que você vai lugar e que faz perguntas e sempre a mesma pessoa responde, né? Os outros da comunidade ficam lá sentados, principalmente mulheres, não falam nenhuma palavra,
daí tem um homem que responde todas as perguntas, né? Então, isso não são bons dados que resultam desse processo, né? É muito melhor de entender antemão quais são as relações de poder naquela localidade para se poder preparar na coleta de dados, como conseguir conversas e comunicação que toma em conta as relações de poder. Por exemplo, um exemplo meu, que eu fiz muito durante pesquisa de campo, eu falei para as mulheres que eu quero aprender a receita que eles cozinham e que eu quero ir junto na cozinha para aprender uma paca em leite de castanha. Né? E dentro dessa cozinha, durante o processo de cozinhar, eu fiz a entrevista com as mulheres, né? Porque eu tinha entendido que muitas vezes elas não vão abrir a boca se os homens estão por perto, né? São essas pequenas coisas. A outra coisa que é essencial é entender também as relações de poder dentro do projeto de pesquisa. Porque dentro do projeto de pesquisa tem os chefes, os caciques, os professores, tem os doutorandos, tem os ajudantes e tem uma hierarquia de relações de poder dentro do projeto e que é bem possível que o doutorando que tem um interesse mais essencial nos dados, tem outras perguntas do que o professor que lidera o processo. Então, essas relações de poder também é bom refletir de antemão para poder fazer boas decisões dentro do projeto de pesquisa. Daí o terceiro ponto, preparatório para uma boa comunicação é a reflexão da justiça ambiental, né? De entender que a justiça ambiental quer dizer que pessoas mais vulneráveis têm mais problemas, por exemplo, com câmbio climático, com os impactos do câmbio climático e com a perda de biodiversidade, porque eles já estão no final do acesso para a natureza e com essas mudanças negativas, eles estão sendo prejudicadas mais do que outras pessoas. Então, isso é uma reflexão importante também do ponto de vista de gênero. Por exemplo, se tem menos alimentos ou menos água acessível, quem sofre mais é a mulher, que precisa providenciar a comida para a família. Daí, o quarto ponto é a deconstrução dos conceitos tecnocientíficos. Conceitos tecnocientíficos é tudo que nós aprendemos na universidade. Nós aprendemos as nossas disciplinas, que têm uma história, às vezes, de séculos, e esses conceitos, para nós, são a verdade, e a partir desses conceitos, nós começamos a fazer as nossas perguntas. E construímos, através desses conceitos, as nossas perguntas de pesquisa. Então, uma deconstrução desses conceitos é importante se estamos comunicando com comunidades ou culturas que têm uma construção totalmente diferente de conceitos. Então, nesse sentido, eu não quero dizer que nós temos que abrir mão dos nossos conceitos, que é muito difícil, né? Porque a academia, onde vamos entregar nossa tese depois, nós não podemos agora começar a escrever uma tese a partir da cosmovisão, né? Mas o que é importante para comunicar bem é ter uma consciência na cabeça o que é um conceito tecnocientífico, né? Eu não sei se vocês, para mim sempre foi muito interessante
esse esquema de análise de solos, onde tem os solos nas pequenas caixinhas, né, com cores diferentes, e a partir desse esquema, todos os solos da Amazônia estão sendo cartografados, né? Isso é típico, porque é só solo, né? Deixa fora totalmente o uso da terra, mudanças que têm a ver com rituais, assim, a história da comunidade, tudo, né? Então, essa deconstrução, também, se eu falo não de solo, mas da minha disciplina de cientista política, né? Por exemplo, a minha ideia do Estado weberiano, né? Esse Estado weberiano não existe na América Latina. Então, para mim, isso demorou uma década, pelo menos, até eu tinha entendido isso. E comecei a deconstruir os elementos do Estado weberiano para poder entender que tipo de Estado temos aqui. Bom, ponto 5. A de-hierarquização da comunicação. Isso quer dizer de saber se nós chegamos numa comunidade como cientista, no meu caso, ainda branco de Europa, né, que tem uma certa hierarquia na comunicação que eu tenho que superar. Isso eu só consigo com tempo, né? Com cozinhar junto, com beber e comer junto, fazer caminhadas na floresta, ficar uns dias e depois, talvez, eu consigo que os outros esquecem um pouco aquela hierarquia de comunicação. A inclusão de narrativas locais, né? Então, isso significa, se nós falamos sobre, por exemplo, a escassez da água, que tinha muito esse verão, né, terrível na Amazônia, a escassez da água, nós íamos sentar junto e escutar com muito tempo, horas e horas de tempo, quando a última vez isso aconteceu? Como foi na última vez? Que tipo de narrativas tem da história do vovô? Que contou quando a pessoa era pequena que uma vez faltou água no rio, né? Para ter uma dimensão o que essa escassez da água significa e como os moradores da área contextualizam essa escassez da água, porque o que eu ouvi falar, tinha umas indígenas em Berlim, quando eu estava moderando um evento lá, foi que eles falaram que nunca aconteceu antes, que não tinha nenhuma história de antepassados, que tinha o rio Madeira sem água, né? Mas qualquer coisa, independente do que vocês pesquisam, a inclusão das narrativas locais é importante. Daí o ponto 7 é que a gente realmente acha interessante, tem uma curiosidade verdadeira de outros sistemas de valor e crenças, né? Que não é uma coisa pedagógica, de se realmente enterrar nessa cosmovisão ou nas outras abordagens de sistemas de valor, de crenças, de ver perspectivas, de ver o mundo, etc. Né? Porque o seu parceiro de comunicação da comunidade X sente quando a tua curiosidade é pedagógica e não sincera. Daí o ponto 8 já é uma arte que raramente acontece, é realmente tirar o centro da verdade do nosso lado e colocar o centro de verdade entre os sistemas de conhecimento diversos, né?
Então, isso é difícil fazer, porque dentro da nossa cabeça precisa muitas experiências com sistemas de conhecimento e valores diferentes para ser capaz de realmente abrir mão e dizer, bom, tem vários caminhos para a verdade. Né? Bom, vamos fazer uma rodada de perguntas, para não sou eu falar. Então, esses são os 8 indicadores de boa comunicação que nós identificamos no nosso estudo dos projetos que avaliamos. Quem tem uma pergunta ou também um comentário, um exemplo, qualquer coisa, por favor. Gente, acordam. Bom dia. Falei. Uhum. Deixa eu ativar o Sim. vídeo. Eu Quem sou a tá lá? Érica. Érica. Oi, Érica. Eu lembro de você. Você faz esse trabalho interessante da inteligência artificial nas castanheiras. Isso. Sim. Assim, a minha pergunta é com relação a quando a gente vai conversar com as comunidades, né? Eu já tive um problema também com outros membros de equipe que não sabem se comunicar assertivamente. A forma de interpretação, a forma que se comunica, né? E como que a gente poderia, de uma forma mais simplificada, com a linguagem, transferir essa linguagem técnica de uma forma que eles consigam, né, compreender melhor. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Tipo, como simplificar a linguagem técnica para eles entenderem a importância do que a gente está fazendo e como que isso vai impactar na vida deles. Sim, Nesse eu sentido. acho é muito difícil e precisa tempo. Então, às vezes, o que é bom é identificar uma pessoa na comunidade que já tem mais trânsito com a cidade, com outras coisas, né? E utilizar essa pessoa como mediador, né? Ou de identificar alguém que você acha, essa pessoa é muito aberta, né? Daí, pegar essa pessoa e sentar junto e dizer, olha, nós queremos explicar isso e aquilo. A senhora entendeu isso. Como a senhora ia explicar isso? Né? Fazer um passo preparatório com um ou vários mediadores. Às vezes, são os jovens, né? Os jovens muitas vezes são mais abertas, né? Já tem mais trânsito com outros mundos. Daí não tem outro. Eu lembro quando fizemos um trabalho, esse trabalho também está no artigo com os Kayapó, para medir carbono profundo na área Kayapó, né? Então, para explicar o que é carbono profundo, isso demorou semanas de deconstrução para o mundo deles, para explicar o que é. Então, não é uma coisa que você pode esperar que é fácil e funciona logo, né? Daí precisa tempo e um mediador. Seria a minha resposta. E Regina, eu queria fazer uma pergunta também, que eu achei interessante que você falou, e eu fiquei na dúvida o que você queria dizer. Você deu um exemplo específico do estado weberiano, né? E eu acho que a gente está num grupo também com muitos engenheiros. Eu mesmo não sei o que define um estado weberiano, né? Você pode explicar isso também, não? É que eu Bom, isso é achei uma aula interessante. extra, Arthur. É. Então, o Estado weberiano, inclusive eu dei essas aulas num outro curso Prodigy sobre o Estado. Eles têm que ser gravados, né? A gente pode procurar e quem quer escutar pode depois escutar. Então, agora só rapidinho, o Estado weberiano é o estado que temos aqui, o estado ideal, né? Que tem instituições neutras, uma divisão de trabalho entre o judicial, o executivo e o legislativo,
mas sem corrupção, algo que realmente funciona, que é independente, é um Estado ideal, né? E no momento que tem corrupção e tal, todo mundo grita e fala o Estado não funciona. O caso é que aqui também temos legislativo, executivo e judicativo, né? Porque isso foi transferido. Mas isso não significa que essas instituições trabalhem, que isso funciona, né? Se você olha no Congresso no Brasil, aquela coisa das emendas e da grana para as municipalidades e tal. É um sistema clássico de clientelismo, tem nada a ver com o sistema legislativo, né? Então, nesse sentido, é melhor ler outros autores e entender melhor o que é representação, né? Que formas de representação tem, daí você já volta para a comunidade. Em muitas comunidades onde nós pesquisamos, os sistemas de representação em conselhos, etc., funcionam super bem, né? São outros sistemas de representação. Mas isso agora eu não posso dar uma aula sobre o Estado, mas eu vou ver onde, talvez a Cláudia sabe onde são essas velhas aulas da gente. Eu Ela lembro falou que eu que dei sim. duas aulas sobre o Estado, junto com a Rebeca, Ela falou que tem o material aqui, mas legal, Regine, obrigado. tá? Tá bom. Então, tem mais perguntas? Tem não? Tá bom, então. Vamos próximo slide. Ah, o Fernando, espera aí, eu vou abrir a porta aqui, eu estou fervendo. Aí o cachorro se levanta. Tá bom. Fernando, fala. É um questionamento, uma pergunta aberta. Me parece que para as ciências humanas, esse diálogo ele é mais, esse diálogo com as comunidades, com os saberes das comunidades humanas, ele é mais inerente, porque o que vocês pesquisam não é o conhecimento dessas comunidades ou algo da comunidade para ciências naturais. Eu vi ciências naturais, do jeito que eu fui formatado, a gente não tem a necessidade, na nossa rotina de investigação, essa interação com essa comunidade ou com esses conhecimentos. Mas pode ser muito do que você falou desse conhecimento tecnicista, da gente ter que descrever o sistema natural à parte do sistema humano, do sistema cultural. Não sei se você está... Bom, eu acho que vocês precisam, porque o conhecimento que as ciências naturais produzem sempre estão guiados de uma pergunta superior. E a pergunta superior é interdisciplinar. E no momento que você trabalha interdisciplinar, você precisa entender os conceitos dos outros, né? E, por exemplo, principalmente dados das ciências naturais que têm a ver com o câmbio climático, com a biodiversidade, não tem como evitar o contexto sociopolítico. Sim. E esse contexto tu só vai entender quando tu entra em contato com os moradores da área onde tu vai coletar os dados. Eu lembro, eu fiz uma academia de verão em Lima, e nós fizemos uma excursão, e daí tinha um amaro, um indígena do povo amaro, por exemplo, que me contou que tem formigas que mudam de casa mais do que um ano antes de um terremoto.
E ele tinha feito um trabalho sobre indicadores naturais de risco, porque Peru tem muito problema com terremotos, né? Daí foi uns 90 indicadores ou algo, que foi a tese de doutorado dessa Aymara, sobre indicadores naturais de terremotos. E todo esse conhecimento ele só conseguiu através do diálogo com as populações que vivem nas áreas atingidas pelos terremotos, né? Talvez isso é um exemplo que é preciso, sim. Mas é claro que eu falo isso. Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Me mostra o próximo slide, por favor. Ah, tá. Então, isso aqui é... nós não precisamos entrar muito profundo em isso. Me mostra o próximo slide. É mais fácil. Vocês podem ler isso. Então, aqui, esse slide mostra quais dos indicadores você faz em que etapa do projeto, né? Que tem certas coisas, por exemplo, os recursos e o tempo e a deconstrução dos conceitos para poder formular perguntas mais abertas, que isso já acontece durante o desenho do projeto, né? E outras coisas acontecem quando começa a pesquisa de campo. E outras coisas, de novo, acontecem no decorrer do projeto, ou quando você decide, você entra mais a fundo, né? Da ideia o que é conhecimento do teu lado, mais no meio, né? E esse gráfico aqui mostra que esses 8 indicadores você não vai trabalhar no mesmo tempo, mas quando são indicadores, você faz um atrás do outro no decorrer do projeto. Então, a melhor coisa é ter alguém no projeto que é só observando a evolução do processo comunicativo mesmo. Próximo. Então, a minha conclusão que podemos discutir agora é que o combate às mudanças climáticas e a perda de biodiversidade pode exigir, em primeiro lugar, uma mudança na forma como nós, cientistas, profissionais do desenvolvimento e formuladores de políticas, pensamos e falamos sobre isso, né? Isso foi a conclusão para onde nós chegamos, o Dawood e eu, depois de trabalhar esse artigo quase 2 anos, foi um processo muito prolongado. E sempre depois eu pensei, na verdade, dessa conclusão. E como é problemático de não observar esses indicadores, né? Eu não sei, o Arthur estava lá agora nesse evento que nós fizemos na Embaixada Brasileira na Semana Amazônica, em Berlim, e lá não teve tempo para preparar os diálogos com os indígenas, né? Foi um sistema, um regime de tempo muito apertado. Também foi impossível encontrá-los de antemão, mesmo tentando, falando, porque eles chegaram na Alemanha com uma programação super apertada, daí não deu para nenhuma reunião preparatória, e
do meu ponto de vista, o resultado daquele debate foi um resultado de exclusão dos pensamentos indígenas naquela noite, né? Foi uma inclusão superficial, mas nós chegamos para ponto nenhum num diálogo sobre os problemas da Amazônia. Então, eu não sei, talvez o Arthur quer comentar aquela minha observação. Eu sofri muito naquela noite e ainda penso isso, que tudo que nós que deveríamos ter feito não foi feito naquela noite e que eu decidi eu nunca mais vou participar de algo desse tipo. Mas talvez o Arthur viu isso diferente. Não, na verdade, eu concordo com você. Acho que foi só para abrir para as pessoas também que não estavam presentes na organização e tudo. A gente coordenou aqui, junto com a Embaixada de Berlim, a Fundação Heinrich Böll, que a Regine está à frente, né, no Brasil, e a Universidade de Berlim. A gente organizou uma série de discussões. Na verdade, a Embaixada organizou uma série de discussões, né? E nós organizamos junto com eles um dia que a gente trouxe diferentes especialistas, né, assim, para discutir o tema. E contou com a presença de diversos indígenas, né? Tanto Munduruku, quanto tinha Alessandra Munduruku, né? Quanto Kayapó, e tinha gente da Bahia também, né? Se eu não me engano, Pataxó. E o E foi Davi e o Copenhague próprio Davi tinha. Copenaua, desculpa, e o próprio Davi Copenaua, né? Que eu estava lembrando das pessoas que estavam antes. E teve muita dificuldade de conversa, porque era muita gente em pouco espaço, então acho que a gente não contou bem o tempo, né? Eu acho que se a gente tivesse colocado metade das pessoas ou só os indígenas para falar, estava ótimo, assim. Acho que só os indígenas estaria excelente, né? Porque acho que é o palco, ainda mais eles que vieram de tão longe para falar da situação deles, acho que seria isso interessante. Acho que muita gente comentou isso, né? Que o evento foi legal e tal, mas tem que pensar mais, porque a gente não precisa colocar as pessoas de frente para conversar muitas vezes, porque a gente colocou, por exemplo, parlamentares da Alemanha aqui que já tem todo o espaço do mundo para falar, sabe? Eu acho que é importante politicamente convidar essas pessoas, mas eu não sei se é necessário para alguns casos. Eu concordo com você, mas uma coisa que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar, especialmente no que você está falando nesse ponto de diferentes perspectivas, eu acho que teve umas discussões, uns insights muito interessantes sobre o que é discutir alguns assuntos, por exemplo, com os indígenas lá, que eles tinham falado, por exemplo, eu não lembro quem comentou, essa questão sobre bioeconomia e financiamento lá, né, de projetos. E uma coisa que eu achei muito interessante é como pessoas no campo que estão trabalhando com isso veem de uma forma, como pesquisadores brasileiros veem de uma outra forma e pesquisadores europeus veem com uma outra forma diferente ainda, né? Então, tem termos assim que são importantes de serem discutidos, que são políticas importantes, né? Ou termos que estão entrando em voga, assim, né? Que precisa ser entendido que cada um tá discutindo. E eu vi isso nesse evento também muito forte, né? Eu acho que esse ponto de comunicação que você falou é importante até mesmo para ver a diferença entre diferentes atores sobre o que está sendo discutido, porque enquanto um vê negativo, o outro vê positivo, e tem toda um gradiente aí de entendimento que é necessário ser observado, né? Bom, era mais isso. Bom, mas pode ir, Regina. Ok. So, Então, now agora, o Fernando quer falar, desculpa, ele levantou a mão também. sim, é isso que eu queria dizer. Queremos mais atividades dos nossos participantes agora. Posso aproveitar essa discussão, essa problemática aí que vocês tiveram, esse problema, seria essas diferenças de concepções epistemológicas, de conhecimento, que as conferências, as COPs do clima, elas têm sido pouco efetivas de chegar no consenso. E outra, o quanto que isso é uma questão, e aí outra em relação à COP, o quanto que essas comunidades tradicionais têm sido ouvidas nessas COPs, se vocês têm
alguma Bom, eu informação? posso contar como foi agora na G20, porque eu participei, né? Então, a G20 tinha um processo de participação muito intenso da sociedade civil. Tinha 10 subgrupos só do C20. Ah, não. Espera aí, a empregada. Então tinha muita participação de todos os grupos diferentes, de jovens, de empresários, mulheres, de tudo, né? Mas, no final das contas, tinha de um processo de muitos meses, tinha uma página de exigências que tinham que ser bem enxutos, que foram entregados para os poderosos lá. E os indígenas, eu estava lá naquele C20, os indígenas estavam lá fora, muitos indígenas vendendo artesanato. Então, só de ver isso, né? Ficou de novo muito visível aquela hierarquia de poder. Obviamente, tem indígenas que participam no processo, né? Sempre tem. E ninguém que hoje em dia se acha progressista não vai mencionar uma frase filosófica do Ayrton Krenak, né? Então, tem uma certa presença, mas o puro ambiente onde essas negociações acontecem tem nada a ver de um ambiente onde populações que ficam mais perto da natureza se podem sentir à vontade, né? São salas de negociação de 17 graus, é super frio e todo mundo de terno e gravata. Então, é difícil. No caso da COP30, o que está sendo planejado são vários eventos paralelos da sociedade civil e na COP agora em Cali de biodiversidade, na 16, foi formado uma G9, que é um grupo das 9 países da Amazônia, né, a Panamazônia, e as representações indígenas de todos os 9 estados da Amazônia formaram agora um G9 e vão se registrar na ONU também como fórum com poder de negociação. Vamos ver para onde leva isso. Eu acho uma boa ideia, porque é um grupo só de indígenas e de 9 países tem um certo impacto, né? De participar nessa forma nos eventos. Então, vamos ver, mas é difícil. Eu acho aquela hierarquia de comunicação impacta muito, eu acho. Tem mais Ô, Regina, eu levantei a comentários? mão aqui, que eu queria comentar um negócio. Eu estava em Baku, eu fiquei uma semana lá na COP29, Ah, né, no Azerbaijão. como foi? Como Eu foi? cheguei domingo de lá, né? Fiquei exatamente uma semana e respondendo a questão do Fernando, né? Eu estou fazendo meu doutorado especificamente sobre participação indígena em processos de financiamento na Amazônia, né? Então, eu estava muito Ah, observando a participação de indígenas brasileiros e não brasileiros lá. E é bem interessante, porque eu acho que tem 2 pontos. Acho que tem muita coisa para ser falada e discutida, mas eu só queria falar 2 pontos, Fernando, e demais, assim, né? Um que é o ponto específico sobre a participação indígena, né? Porque eu sei que a última COP que teve um recorde de participação indígena mundial, com mais de 500 indígenas, mas assim, são 500 indígenas de 80 mil participantes, né? Então, isso daí dá
80 mil dá um pouco menos de 1%, né? Mas mesmo assim foram 400. Eu sei que esse ano foi menos também, foram 100. Eu sei que do Brasil teve uma metade disso eram indígenas brasileiros, né? Então tinha muita gente brasileira de diferentes locais, lideranças, mas muita gente do governo, né, brasileiro. Então gente de secretaria estadual. Aí do Acre tinha 3 indígenas que eu conheci do Acre, né? A Francisca Arara, secretária dos povos indígenas, Nedina Yawanawá, e tinha também a Luana, não, agora não, acho que é Alana Manchineri também, que é de uma organização de jovens. Então teve uma presença muito grande para discutir alguns pontos, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante de ver é como que eu estava vendo sobre uma perspectiva brasileira, né? Mas assim, a organização brasileira, como a Regine falou, acho que tem uma super representação, querendo ou não, tem uma discussão muito forte dos estados e essa COP agora tem um foco em financiamento, né? Então tem muito projeto de financiamento, como levantar dinheiro. E eu acho interessante ver os indígenas articulados nisso, sabe? Assim, fazendo levantamento de recursos sem precisar do Estado. Acho que teve várias coisas nesse sentido. Mas, por exemplo, acho que 2 fatos que eu fiquei bem interessado, que eu achei bem interessante, é que eles têm uma plenária de povos indígenas paralela à plenária oficial da ONU, né, que chama Caucus. E a vice-presidente do Caucus é uma indígena de Roraima, né? A Cineia Wapichana. Fora isso, eles fizeram uma presidência que eu achei interessante, que eles estão vendo como que eles entram para ter uma co-presidência da COP ano que vem em Belém, né, junto com a Anatônia. E eles fizeram uma parceria de povos da floresta e povos do Pacífico, né, que eles falam que tanto as florestas quanto os oceanos são os 2 principais sumidouros de carbono, né? Então eu estava presente numa assinatura do pessoal da COIAB, né, da Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, junto com organizações do Pacífico, né, e da Austrália. Então, acho que tem alguns pontos de articulação interessante, é muito aquém, mas acho que a gente não conversou também sobre por que que não vai para frente, né? Aí são outros 500, né? Questão de interesses e mercado de combustível fóssil, acho que aí vai embora. Mas nessa Copa eu achei bem interessante a organização indígena pelo lado brasileiro, assim, sabe? Uma coisa, um último ponto, Regina, que eu achei bem legal foi como é que eu posso dizer? O Ministério dos Povos Indígenas no Brasil, junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Itamaraty, eles têm um curso de articulação de indígenas para incidência em campos internacionais de discussão. Então, eles ensinam inglês, ensinam mercado de carbono para indígenas para eles atuarem na ONU e com ONGs e outras coisas. Então, acho que, enfim, tem algumas coisas acontecendo, muito aquém, mas existe um movimento, né? Mas esse marco temporal foi um assunto? Foi falado, sim. Que não sabem Porque isso é o maior problema no momento, né? É o marco temporal. Bom, quem mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar, Regine, é que Sim. depois da sua fala, a conclusão que eu tiro é que a gente as ações quando a gente tiver um estado weberiano, né? E já que e quando o Arthur fala dos povos indígenas liderarem, né, algumas falas dentro da COP agora, 20, eu acho que o caminho é esse, já que eles são os grandes guardiões da floresta, os que mantêm a floresta em pé, nada mais justo do que a verba vir diretamente para eles. Era só isso que eu queria falar. Uhum. Mas eu acho que o cientista tem um certo papel de acompanhamento, né? Porque dinheiro, sozinho, canalizar dinheiro não ajuda muito. Isso pode também destruir uma comunidade. Tem muitos exemplos disso, né? É muito crítico, por exemplo, o mercado de carbono sem acompanhamento de alguém que conhece bem e ajuda, né? É difícil. Então, eu concordo e eu acho a melhor coisa realmente é de construir capacidades, né? Capacidades de indígenas que podem fazer esse acompanhamento, com certeza.
Quem mais quer falar alguma coisa? Experiências, perguntas? Eu queria falar uma coisa, mas não sei se a Luciana, eu acho que a Luciana ela falou agora, né? Já falou, sim. Eita. Então, eu queria só contar uma experiência também na COP, eu acho 2, 3 anos atrás, que eu sou da Guatemala, né? E lá eu encontrei uma jornalista indígena da Guatemala que estava acompanhando também o processo da COP. E ela falou para mim que ela tinha antes das reuniões para decidir assim coisas, os acordos globais assim para contra as mudanças climáticas, ela tinha reuniões com a ONG e com outras pessoas indígenas sobre essas reuniões, como para se prepararem, né? E depois das reuniões também, como dos estados, né, das representações das nações, elas tinham essas reuniões, mas que sempre era uma coisa assim, onde a participação das pessoas como ela, da Guatemala, que não tinha habilidade de falar em inglês, ficava assim com muito desconhecimento, né? Porque no momento de fazer as decisões, ela não podia falar. E isso eu achei uma coisa bem problemática, na verdade, porque tem essas línguas das Nações Unidas, né? Que tem montes de línguas que é possível de você escutar a tradução, assim, simultânea. Mas não tem, eu acho, essas traduções para as línguas indígenas, que seria muito difícil, mas para como as coisas estão agora, né? E para esse valor que as populações tradicionais e indígenas têm, na verdade, teria que ter um financiamento, recurso para poder dar essa tradução, eu acho, né? E uma coisa que eu pensava agora também nesse sentido é que as negociações na COP, elas estão sendo feitas pelos estados, né? Pelos países. E pensando na América Latina, pelo menos, né? Os estados da América Latina, eles foram fundados sobre a destruição e sobre a violência contra as populações indígenas. Então, acho isso é um problema base que está assim bem como num conflito, né? Como as representações indígenas e as representações do Estado Nacional. Que, por exemplo, na Guatemala tem uma história muito forte de racismo, que juntar isso assim como é muito difícil. E agora já tem mais legitimidade, né? Como a Regina falou, não tem pessoa progressista que não fale das populações indígenas e assim, mas eu acho que é bem, assim, é um complicado, né? Porque tem muitas coisas assim contraditórias também. E, e isso, assim, sobre essa experiência. E depois eu pensei sobre o tema da aula hoje, eu pensei que mesmo que muitos cientistas, talvez naturais, não sempre tenham também como, talvez, a necessidade de falar com a comunidade sobre a pesquisa de campo, eu achei que, como vocês muitas vezes fazem coisas bem concretas, né, bem práticas, dentro dos territórios, que na verdade é uma conexão muito, eu diria, muito lógica, né? Porque vocês vão fora da universidade para fazer mapeamento de árvores ou de formigas e assim. Então, às vezes eu acho que as ciências sociais até podem ficar mais dentro dos prédios, porque a gente pode se encontrar para uma entrevista dentro de um prédio, ou pelo Zoom. Às vezes não precisa de sair. Então, eu acho que isso é uma vantagem das ciências naturais, talvez, não? Assim, no meu olhar, desde ciências sociais. Também não sei se sempre isso é verdade para vocês. Seria interessante de saber também. Isso. Muito obrigada, muito interessante. É um grande problema, inclusive com a produção acadêmica, né? A produção acadêmica que acontece em português, está sendo publicado em português, também não aparece no mapa
das ciências globais, né? É sempre um debate que nós temos, que tem gente que fala não tem conhecimento sobre isso e aquilo, mas tem, só que foi publicado em português. Nem pensar nas línguas indígenas. Bom, tem mais perguntas ou comentários? Se isso não é o caso, eu dou a palavra para o Arthur, talvez para nos contar como O quê? vai terminar esse módulo e É, o que vai interessante, acontecer no próximo. eu estava pensando com a Cláudia aqui, na verdade, né? Se a gente falava mais, se alguém tem mais pergunta também, porque a gente está terminando normalmente aqui às 11h30, né? Mas eu estou querendo ver aqui também, eu estava aberto com a ementa do curso, né? Me dá um segundo aqui que eu abro também, cadê? No sílabus, né? O programa. Bom, mas antes de ir para isso, alguém tem mais alguma pergunta? Eu achei muito interessante. Eu acho que entrar nessa questão indígena, principalmente, é muito legal. Mas eu gostaria de dizer que, para mim, sendo um pesquisador brasileiro na Alemanha, também é interessante, assim, porque eu acho que tem questões muito diferentes. Que nem você falou, tem muita coisa que é publicada em português, que não é publicada em alemão, ou em alemão não, em inglês, né? Que acaba não chegando. Então, às vezes, essa coisa de um colonialismo científico, às vezes, também se dá pela não publicação em outro idioma, que eventualmente tem discussões mais avançadas sendo feitas no Brasil ou mais avançadas sendo feitas em inglês que não chega em diferentes pontos, né? Então acho que eu acho interessante também poder estar nesse espaço, né? Mas achei que eu gostei de onde a conversa acabou, assim, né? Falando dessa conexão direta, né? De povos tradicionais, indígenas, com organizações internacionais, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Regine, para fechar, para fazer um wrap-up Não, assim? não, eu acho que combinou bem com a aula do Stephen Pertz da semana passada, né? E a aula da Anne no início sobre as comunidades epistemológicas. O Stephen fez uma aula um pouco mais no prático, né? De cooperações. E daí a minha aula entrou nas características de tipo de comunicação para viabilizar essas cooperações. Então, eu acho que o pacote do módulo 2 foi bem coerente, eu acho. Massa, legal. Legal, então Tá? eu vou Muito até. obrigada, porque daí eu vou sair do call, porque eu tenho outras coisas ainda. Tá? Tá certo, Regina. Então, Foi um obrigado, grande viu? prazer e a gente se fala. Eu queria, Tá? em nome E da a Prova Cláudia também. agora já tem a apresentação, daí vocês colocam com as outras coisas. Sim. Tá? Tá ótimo. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Regine. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau. Você está com o programa do curso aí? Tá aberto.